Casa de Pensão, Aloísio Azevedo, capítulo 8. O baile em casa do Melo esteve bom. Este, muito magro, de suíças negras, olhos fundos e movimentos rápidos, não descansava um instante. Tão depressa o viam conduzindo senhoras pela escada, como a receber apresentações na sala de jantar, como a formar quadrilhas, voltando-se para todos os lados e atendendo a todas as pessoas. O Melo tinha boas relações e alguns bens adquiridos no comércio. Nunca se envolveu diretamente com a política, mas prezava o monarca e esperava, com resignação, um hábito de que há 10 anos lhe haviam prometido pingar sobre a lapela da casaca. A mulher, que já não era criança, ainda metia muita vista e passava por bonita. Homens que envelheceram com ela citavam-na como um tipo de formosura. Amâncio foi recebido com especial agrado, graças a Luís Campos, que era íntimo do dono da casa. A circunstância que ali se achava só, no meio de tanta gente estranha, como que apertava o círculo de suas relações com a família do correspondente. Fazia-se muito deles, muito aparentado. Não dispunha de mais ninguém para desabafar as suas impressões e para conversar um pouco mais à vontade. Assim, quando saltamos no porto pela primeira vez, sentimos estreitarem-se de repente nossas relações com os companheiros de bordo, ainda mesmo que os conheçamos de poucos dias. Até Carlotinha parecia mais expansiva, principalmente depois que Amâncio se revelou dançador de valsa. Ela era louca pela dança. Maria Hortência notara igualmente que o provinciano tinha um certo talento coreográfico muito peculiar e não ficou isolada nesse juízo, porque várias senhoras se declararam a mesma opinião. Não tardou muito a que semelhante julgamento se estendesse pelas outras salas, e em breve estavam todas as damas de acordo com que Amâncio era a melhor par daquela noite. Com efeito, se ele em outra qualquer coisa não conseguiu a perfeição, na dança ao menos nada lhe tinha a desejar. Dançava admiravelmente, por vocação, por índole, por um jeito especial do corpo e com um amaneirado gracioso que sabia dar aos braços, à cabeça e às pernas. Pode-se dizer que na valsa dispunha de um estilo próprio, original. Quando sacudido pela música, os olhos meio cerrados, a boca meio aberta, arremessava-se com a dama no turbilhão da sala. Tinha alguma coisa de pássaro que desprende o vôo. Ficava até mais bonito. Os cabelos crespos tremiam-lhe romanticamente sobre a testa. O cansaço dava ao moreno de suas faces uma palidez misteriosa e doce, e com o braço direito engranzado à cintura do par, o esquerdo repuxando nervosamente a mão que a dama estendia sobre a sua, ele impertigava-se com toda a delícia, a fechar os olhos e a rodar extasiado, embevecido como se fora arrebatado por entre nuvens de armarinho. No seu temperamento excessivamente lascivo, gozava como sentir ligado ao corpo precioso de uma mulher de estimação. Comprazia-se em beber-lhe o hálito acelerado pela dança, embebedava-se com respirar-lhe os perfumes agudos do cabelo e o infiltrante cheiro animal da carne. Afinal, depois de uma valsa, estonteado e ofegante, atirou-se ao canto do divã em que estava Hortência. Confessava-se prostrado, a limpar o suor do pescoço e da fronte. Fora imensa a valsa e ele cansara 3 pares, que se abateram inúteis como as espadas de Ney na batalha de Waterloo. «Apre», disse. As senhoras olhavam-no já com respeito, acompanhavam-lhe os menores movimentos com enorme interesse. Muito bem, cochichou-lhe a mulher do Campos. Ignorava que o senhor fosse tão forte na valsa. E começaram a conversar sobre o mal que se dançava ultimamente. Ela declarou que uma das coisas que mais apreciava era uma boa valsa. Isso desde criança. No colégio, às vezes, as meninas passavam a hora do recreio dançando umas com as outras. Ninguém o diria, considerou Amâncio, fazendo-se muito seu camarada. A senhora hoje só tem querido dançar quadrilhas.
Ela respondeu com um risinho significativo: Quer uma valsa comigo? Respondeu o rapaz em segredo, quebrando os olhos. Não posso, disse ela, quase com um suspiro. Aceitaria de bom grado, mas não posso. Valha-me Deus! Por quê? Por quê? Hortência sorriu de novo, sem ânimo de confessar a verdade. O marido não gostava de a ver valsar. Também não se podia desculpar, dizendo que não sabia, porque ainda há pouco dissera justamente o contrário. Afinal, sem fazer empenho de ser acreditada, acrescentou gracejando: Por quê? Por que me faz mal? Amâncio prometeu que a conduziria devagar e que não dançaria longo tempo seguido. Aceitava todas as condições, contanto que desfrutasse a suprema aventura de lhe merecer uma valsa. Hortência não respondeu. Tinha o olhar esquecido sobre um grande quadro que lhe ficava defronte, suspenso da parede, e abanava-se lentamente, como seguindo o vôo de um vago pensamento voluptuoso. O quadro representava uma cena de Fausto e Margarida no jardim, um longo beijo apaixonado que parecia soluçar entre a folhagem do painel. O encantado filósofo tomava nas mãos brancas a loura cabeça de sua amante e sorvia-lhe alma pelos lábios. O sol morria ao longe, dourando a paisagem, e um casal de pombos arrulhava à sombra azulada de uma planta. Hortência olhava para isso, enquanto, ao gemer das rabecas, cruzavam-se na sala os pares, marcando contradanças. O aroma das flores que fanavam em grandes vasos japoneses misturava-se ao cheiro das mulheres e penetrava a carne com a sutilidade de um veneno lento e delicioso como o fumo do charuto. Os ombros lácteos das senhoras expunha-se nus à grande claridade artificial do gás. As joias faiscavam, os olhos desfaleciam e um calor gostoso ia infirmando os sentidos e entorpecendo a alma. Então, pediu Amâncio, pondo doçura na voz, dance comigo, sim, faça-me à vontade, eu sentiria nisso tanto gosto. E todo ele suplicava aquele obséquio com um empenho apaixonado de que pede uma concessão de amor. Ela disse que não, meneando a cabeça, mas um sorriso que se lhe escapava dos lábios dizia o contrário. Então, sim, sim, um bocadinho só. Insistia o estudante a devorá-la com os olhos. Estava ainda cansado, a voz não lhe vinha inteira, mas quebrada, como por um espasmo. Os olhos dele arqueavam-se luxuriosamente, as pernas principiavam-lhe a tremer. O que lhe custa a senhora dançar um pouquinho comigo? E vendo que ela não respondia, balbuciou em tom magoado de criança ressentida. Bem, bem, não lhe peço mais nada. Não a importunarei de hoje em diante, desculpe. Hortência voltou-se para ele, ia talvez desenganá-lo, mas a orquestra, que havia emudecido depois da quadrilha, deu sinal para a valsa. Era o Danúbio de Strauss. O rapaz ergueu-se como um soldado que ouvisse tocar o rabete. Ele não resistiu, levantou-se de um salto e entregou-lhe a cintura. Dançaram, a princípio vagarosamente, depois, como a música se acelerasse, Amâncio arrebatou-a. Ela deixou-se levar, a cabeça descansada nos ombros dele, as mãos frias, a respiração doida. A música redobrou de carreira. Foi então um rodar convulso, frenético. A casa, os móveis, as paredes, tudo girava em torno deles. Hortência dançava tão bem como o rapaz. Os dois pareciam não tocar no chão. Os passos casavam-se como por encanto. As pernas gravitavam em volta uma das outras com precisão mecânica. Encheu-se a sala de pares. Amâncio fugiu com Hortência sem interromper a valsa. Pareciam empenhados numa conjuntura amorosa. Ela arfava, sacudindo o colo com a respiração. Os seus braços nus tinham uma frescura úmida. Os olhos amorteciam-se defronte dos dele. Não podia fechar a boca, e seu hálito misturava-se ao hálito fogoso do estudante. De repente, Amâncio parou exausto. Ouvia-se-lhe de longe as respirações. Não, não, balbuciava ela, quase sem poder falar.
Ainda, mais um pouco. E abraçaram-se de novo freneticamente. Quando parou a música, Hortência caiu sobre um divã pelos braços de Amâncio. Não podia dar uma palavra, não podia abrir os olhos. Sua respiração parecia longos suspiros contínuos estalados. Vários cavalheiros se aproximaram. Ficou muito fatigada? Perguntou Amâncio, inclinando-se sobre ela, a mão apoiada nas costas do divã. Hortência não respondeu. Cobriu o rosto com um lenço de rendas e continuou recostada. Foi a voz do marido que a despertou. — Que loucura é esta, hein, neném? Perguntou ele, sorrindo com o seu bom ar de homem honesto. Ela sorriu também e pediu desculpas com o olhar. — Sabes que te faz mal? Para que valsas? Hortência soltou uma risadinha de intenção e disse baixo: — Não é o mal que me faz que te dá cuidado. — Como assim? Ora, é que tu não gostas muito de me ver valsear? Por que te faz mal, filha? É só por isso? Afianças que não tens outro motivo? Campos respondeu com um movimento de ombros. Olha lá, ameniou a bonita senhora, sacudindo um dedinho da mão direita. Olha que sou capaz de hoje em diante não perder só uma valsa. Ele repetiu o movimento de ombros e acrescentou: Isto é lá contigo, filha. A saúde é tua. Faze o que entenderes. Algumas pessoas perceberam o seu mau humor e riram com disfarce. Nessa ocasião, Amâncio, encostado ao buffet, pedia que lhe servisse um grogue à americana. — Está retemperando a fibra? Perguntou-lhe um sujeito magrinho, elegante e meio calvo, a bater-lhe amigavelmente no ombro. O estudante voltou-se apressado e, logo que viu o outro, exclamou: — O doutor Freitas? Como passou? Não sabia que estava também para cá. Freitas respondeu com a sua voz gasta que chegara havia pouco. Não lhe fora possível vir antes. Tivera que acompanhar o enterro de um parente. Coitado, cacete até depois de morto, 3 necrológios de hora e meia cada um. Os parentes? Os parentes eram uma desgraça em invenção, principalmente se não deixavam alguma coisa. E depois de retesar o peito e puxar a gola da casaca. Mas, então, como ia o senhor Amâncio de Vasconcelos? Pela fisionomia, jurava-se que tinha saúde para dar e vender, e pelos atos, não parecia menos disposto, porque o Freitas presenciara a conversa do amigo com Hortência. E rindo: Homem, faz você muito bem. Aproveite enquanto está no tempo. Se eu tivesse a sua idade, com a experiência de que disponho hoje, não havia de proceder como procedi. Aquele aforismo tem muito fundo. E a olhar para os pés com um gesto cheio de tédio. Gostei de o ver na valsa, gostei seriamente. Eu é que já não sou homem para estas coisas. Aceito tudo, menos o que me obrigue à fadiga. Amâncio fez-se modesto. Negava que dançasse bem, mas o outro, em vez de insistir nos elogios, como esperava ele, perguntou-lhe muito descansadamente por que razão não lhe apareceu depois da primeira visita. O estudante desculpou-se com a falta de tempo e o excesso de estudo. Havia, porém, de aparecer mais tarde. As suas relações com o Dr. Freitas procediam de uma carta de recomendação que um amigo do velho Vasconcelos lhe arranjara. Freitas era uma excelente amizade para qualquer estudante pouco escrupuloso. Dispunha de ótimas relações que podiam servir de empenho nas épocas apertadas de exame. Tinha alguma coisa. Gostava de ir à Europa de vez em quando, e os seus 40 não espantavam a ninguém. Ao contrário, ainda havia muito olho esperto de mulher que se arregalava para ouvir. Isso sem falar nas senhoras que foram aposentando, enquanto ele parecia eternamente empalhado nos seus fraques irrepreensíveis, nos seus chapéus à moda e nos seus enormes sapatos à inglesa, de um elegantismo feroz. Em consciência, ninguém o poderia qualificar senão de rapaz. As mulheres eram o seu fraco, o seu vício mais acentuado. Várias anedotas suas, inspiradas neste assunto, corriam de boca em boca há 20 anos. Amâncio ficou muito seu camarada desde a primeira vista. Em menos de 1 hora em conversação, falavam já sobre as cocotes mais conhecidas na corte
E, alguns dias depois, quando se encontraram na Fênix, o Freitas apresentou-lhe uma espanhola de buço louro, a qual nessa ocasião passava pelo corpo mais bonito do mundo equívoco. Pois você já está um fluminense acabado, disse o elegante a medir Amâncio de alto a baixo. Não imaginei que andasse tão depressa. E porque voltasse a conversa sobre mulheres, continuou o que dizia há pouco. Infelizmente, só chegamos a conhecê-las quando vamos caindo na idade, de sorte que é preciso aproveitar o espaço que medeia dos 30 aos 40 anos. Antes disso, não sabemos depois. Se aos 20 já se conhecesse a mulher, se então já se soubesse quais são os seus gostos e suas preferências, se tal acontecesse, nenhuma só se conservaria virtuosa. Mas nesse período dos sonhos e das ilusões, no período em que está o senhor meu amigo, ninguém é capaz de má audácia. Para chegar a fazer qualquer coisa, é preciso ser provocado, mas muito provocado. Amâncio protestava com um sorriso silencioso. Oh! Exclamou o outro, cheio de experiência, a calcar o monóculo sobre o olho. Já tive a sua idade, meu amigo, já tive a sua idade. Pensava então que, para agradar as mulheres, era indispensável fazer-me bonito, meigo, romântico, atencioso, que sei eu. Engano, puro engano. Elas aborrecem tudo isso e só exigem 3 coisas no homem. A primeira, muita audácia. A segunda, um pouco de inteligência. A terceira, algumas relações na boa sociedade. E ainda temos uma de que me esquecia e que, entretanto, é a base de todas as outras: não ser seu marido. Com estas 4 habilidades, desde que se tenha mocidade e boa disposição, não há mulher que resista. Quanto à beleza, boas maneiras e bom caráter, histórias, homem, histórias. Elas, ao contrário, detestam os tipos afeminados e não morrem de amores pelos sujeitos rigorosamente honestos e bem comportados. Qual querem o seu bocado de vício, o belo do deboche de vez em quando, para variar? E metendo as mãos nos bolsos da calça e julgando o corpo com ar canalha, lá para a seriedade basta-lhe o marido, é boa. Amâncio ria-se abarrotado de intenções. O Freitinhas foi, nesse momento, apreendido pelo dono da casa. As damas reclamavam a sua presença dele nas salas. Era preciso não se meter pelos cantos. O doutor Freitas deixou-se levar sempre muito enfastiado, mas antes de ir bateu no ombro de Amâncio e segredou-lhe com a sua voz de tuberculoso: aproveita, menino, aproveita. Não mandes nada ao bispo. Iam já desaparecendo os convidados. Os pais de família toscanejavam encostado às ombreiras das portas, esperando, com os braços carregados de capas e mantas, que as mulheres e as filhas se resolvessem a seguir para casa. Havia um vago tom de cansaço nas fisionomias. Entretanto, alguns cavalheiros jogavam ainda, em um quarto próximo, à luz trêmula das velas de stearina. O Melo conduzia senhoras pelo braço à porta da rua, agradecendo-lhes muito o obséquio de aceitarem o seu convite. Foi Amâncio que ajudou Hortência a entrar na carruagem. O Campos parecia contrariado com a demora. Há 2 horas que desejava se retirar. Encurtaram-se as despedidas. O horizonte principiava a franjar-se com os seus galões prateados da aurora, e do lado das montanhas desciam tons matutinos da natureza que desperta. Hortência, muito embrulhada na sua capa de casimira branca e guarnecida de arminhos, atirou-se com impaciência sobre as almofadas do carro, levantando um luxuoso farfalhar de sedas que se amarrotam. Logo, porém, que o cocheiro sacudiu as rédeas, ela chegou o rosto à portinhola e gritou para fora: aparece, Domingo! Vá jantar conosco. Adeus. Amâncio, perfilado na calçada, o chapéu suspenso na mão direita, em atitude de quem faz um cumprimento respeitoso, disse, agitando os braços: adeus, minha senhora. Hei de ir. O carro do Campos tomou a direção da praia de Botafogo. O rapaz ainda o acompanhou com a vista. Depois, levantando os ombros e abotoando melhor o sobretudo, meteu-se num tilbure que se aproximava lentamente e mandou tocar para a casa de pensão.
O animal disparou, sacudindo as crinas ao vento fresco da manhã. Amâncio acendeu um charuto e, com os olhos meio cerrados, derreou-se para o fundo do tílburi. Naquele momento fazia gosto em se fazer muito farto, muito cansado de amores. Suas últimas impressões enchiam-lhe o cérebro de uma espécie de vapor azotado que asfixiava todos os outros pensamentos. A continuarem as coisas daquele modo, dizia ele consigo, chupando o charuto aos solavancos do carro, em breve o tempo será pouco para tratar só dos namoros. A cada passo que dera na sua inútil existência, rasgara com o pé uma página do livro das ilusões, mas a presença deste raciocínio, longe de afligi-lo, dava-lhe à vaidade um certo prazer doentio e picante. Como poderia acreditar agora nas tais virtudes femininas? Pois, se até falhara a própria mulher do Campos, quem poderia ele imaginar que Hortência, tão severa e tão grave ainda há pouco, uma criatura por quem todos metiam a mão no fogo, fosse assim leviana e fácil como as outras? E Amâncio saboreava esta convicção, porque, a despeito do que dissera aos amigos no Hotel dos Príncipes, sua consciência, por conta própria, tomara sempre a defesa de Hortência e insistia em mostrá-la cercada de um grande prestígio venerando e respeitável. A consciência agora que falasse, e refocilava-se com o seu triunfo. Agora é que ele queria saber quem tinha razão. Sim, por enquanto procurava se convencer de que deveria esperar de Hortência aquilo mesmo. A rezingueira da consciência saltava-lhe em cima, com um nunca terminar de razões, e apresentava-lhe a excelente senhora, cada vez mais pura e menos acessível, e eis que, de supetão, quando menos se esperava, os fatos se erguiam brutalmente para desmentir a impostura. E ele sorria, vendo as asas do anjo braquearem a seus pés, murchas e retraídas, como os galhos de uma árvore arrancadas pelo Nordeste. Bem dizia o Simões, quando te começarem as aventuras, e melhor ainda, o Dr. Freitas, para conquistar as mulheres, são apenas 4 coisas necessárias: audácia, boas relações, um pouco de inteligência e não ser seu marido. E os fatos, como disciplinados por estas palavras, formavam ala e começavam a cantar as vitórias do estudante. Na sua lógica indiscutível, afirmavam eles que Hortência, o tal modelo de severidade e pureza, morria de amores por Amâncio, que o desejava ardentemente, que se entregaria na primeira ocasião, fazendo loucuras, dando escândalos que nem heroína de romance. Está segura, exclamou o rapaz, sacudido por estas ideias. O sangue saltava-lhe no corpo. Aquela aventura que se lhe afigurava a melhor de sua vida, seu orgulho pueril de namorador vulgar, espinoteava qual potro que se pilha às soltas no prado verdejante e proibido. As outras conquistas vinham logo chamadas por aquela, e todas as vítimas de sua sensualidade, ou as cúmplices de seu temperamento e da sua má educação, enfileiravam-se defronte dele, como um submisso batalhão de prisioneiros. Chegou a casa ao amanhecer e não dormiu logo. Os pensamentos revoavam-lhe o cérebro com o frenesi das folhas secas, redemoinhadas pelo vento.